Ele não se acostumou, para que ele não se acostumasse, porque ainda tem pessoas falando mal de você, porque na verdade tinha inveja de você. Você já foi caluniado, você já teve que vontade de se defender, mas nem tinha como, porque estavam armando contra você simplesmente por perseguição. Então, foi o que aconteceu com Davi. E Davi nunca reclamou. Sabe o que ele fez? Ele foi tão pressionado, não tinha como ficar ali. Ele teve que sair do próprio país, ele teve que fugir de Israel. Ele foge de Israel e vai para um lugar chamado Caverna de Adulão. Ali ele encontra endividados, marginalizados, amargurados de espírito e treina esses homens que se tornam os valentes de Davi. Olha só, aí você acha o seguinte, então se eu for expulso aqui da minha zona de conforto, eu vou direitinho para o meu destino? Não, agora você vai para o processo, para o destino. E aí, em vez de ficar reclamando, em vez de ele ficar falando, aqui só tem endividado, aqui só tem gente ruim, sabe o que ele fez? Treinou quem era ruim e transformou em guerreiro. Davi é um exemplo de zona de expulsão. Quer outro exemplo? José do Egito. José do Egito tinha um propósito muito claro e estabelecido. O propósito claro e estabelecido de José do Egito era governar. Ele recebeu aquele sonho na adolescência. Todo mundo sabia que ele iria governar. Todo mundo sabia. Só que a inveja dos irmãos fez com que eles o vendessem. Então ele foi expulso. José entrou na zona de expulsão. Tiago, o que é a zona de expulsão? É quando você não fez nada, você não provocou nada e tudo está dando errado. Você não fez nada, você não provocou nada e tudo está dando errado. Tudo está te expulsando para o lugar. Você não aguento mais ficar aqui, eu vou ter que sair dessa empresa, vou ter que sair desse bairro, vou ter que sair dessa cidade. Tudo está te expulsando. Quando isso acontece, é a zona de expulsão. Não confunda zona de expulsão com colheita. Às vezes você está passando uma pressão, às vezes você está passando uma dificuldade, às vezes você está se sentindo, meu Deus, estou me expulsando, mas porque você plantou. Chega atrasado no trabalho. Não faz nada, não obedece o patrão. Quando o patrão te persegue, você fala que é zona de expulsão, não é não. Eu vou desativar os comentários daqui a pouco, mas eu tenho que deixar os comentários por enquanto, até o Cláudio Duarte entrar, para eu poder chamá-lo, tá bom? Por isso que os comentários estão ativados. Assim que o Cláudio Duarte entrar, eu desativo os comentários, tá bom? Daqui a pouco o Cláudio entra. Gente, é muito importante, é fundamental você viver o seu destino profético. Escuta só o que eu vou falar. Deus sabe os teus limites. Deus sabe que às vezes você é medroso. Deus sabe que às vezes você não vai ter coragem de fazer. Deus sabe que às vezes... pior. Deus sabe que às vezes você vai se acostumar com o meio do caminho. Isso é o pior. Se acostumar com o meio do caminho. Imagina, o que é isso, Thiago? É Davi ser pastorzinho de ovelha, tá cuidando das poucas ovelhas do pai dele. De repente ele recebe a missão, porque derrubou Golias, virar capitão do exército, se acostumar com aquilo. Gente, tô ganhando muito melhor, tô casado com a filha do rei, tô isento de imposto em Israel, vou ficar aqui capitão. Pô, o time que tá ganhando não se mexe. Só que se ele se acostumasse com o meio do caminho, ele não ia viver o verdadeiro destino dele, que era ser rei. Então Deus sabe dos teus medos, Deus sabe das tuas limitações e Deus sabe que você pode acostumar com o meio do caminho. Então o que ele faz? Te coloca na zona de expulsão. Hoje eu vou postar uma frase que diz o seguinte, uma frase que Deus me deu numa fase da minha vida. E a frase diz assim, meus inimigos não tinham ideia do que faziam quando me expulsaram da minha zona de conforto direto para o meu destino. Meus inimigos não tinham ideia do que faziam quando me expulsaram da zona de conforto direto para o meu destino. Nós precisamos entender que nós estamos vivendo esse tempo. Um tempo que às vezes você se sente perseguido, mas é para ir para um lugar melhor. Às vezes você se sente pressionado, mas é porque Deus quer mudar a tua geografia. Muitas coisas aconteceram na minha vida por causa de geografia. Deixa eu te contar uma coisa. Eu morei no Rio de Janeiro a minha vida toda. Minha segurança emocional estava no Rio de Janeiro. Minha segurança financeira, minha família, tudo meu estava no Rio de Janeiro a vida toda. 30 e poucos anos no Rio de Janeiro. Até quando eu fui expulso praticamente. Tudo começou a dar errado. A empresa quebrou. A igreja que eu estava frequentando praticamente me expulsou. Meus amigos viraram a cara. Eu não tinha mais para onde ir. Eu não tinha o que fazer. Peguei as coisas. Depois de um sinal de Deus, botei tudo num caminhão e vim para São Paulo.
Em São Paulo, a minha vida dá uma reviravolta, porque existe, ó, a bênção está com uma pessoa. A bênção está com você, não importa onde você está, mas às vezes a promessa é geográfica. Às vezes você tem que juntar a bênção que está em você com a promessa que está na geografia, e aí tem uma explosão de cumprimento de promessas. Então, para mim, é muito importante que você entenda que o que você está vivendo não é para sofrer, é para te promover. Anota isso aí. O que eu estou vivendo não é para sofrer, é para me promover. A zona de expulsão não é um castigo. A zona de expulsão é uma promoção divina. Ó, pastor Cláudio Duarte chegou, não é um castigo. A zona de expulsão é uma promoção divina. É uma promoção divina, é quando Deus quer te colocar em outro nível. Meu amigo, pastor Cláudio. Fala, meu irmão, tranquilidade? Tranquilo, graças a Deus. Que prazer tê-lo aqui. Você Prazer sabe, mesmo. você Prazer sabe, mesmo. você sabe que eu já te falei isso pessoalmente, em outras situações. A gente aprende muito contigo. Eu e minha esposa, a gente te assiste demais. Aqui em casa você é muito amado. Muito E obrigado. sempre que você está num lugar, em alguma cidade que eu também estou, faço um esforço para estar junto. É E, verdade e mesmo. para mim é um grande privilégio, muito privilégio mesmo, recebê-lo aqui na nossa live. Tá Prazer bom? meu. Eu fico muito Pastor, honrado de estar participando com você. Tenho visto o seu nível de influência e como você tem ferramentado pessoas. Tenho tido também o feedback que nem sempre chega para você, mas chega nas periferias dos seus amigos aí. E eu tenho visto realmente um retorno muito grande de todas as ferramentas e tudo aquilo que você tem oferecido a todos nós. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Pastor, a gente está fazendo 21 dias de um treinamento, botando nossos alunos, as pessoas que nos seguem, rumo à promessa que Deus tem para a vida de cada um. E eu lembro de uma história, eu passei por isso, né? A gente está falando sobre zona de expulsão. O que é isso? É quando você não fez nada, você não provocou a situação, mas fica impossível você ficar no lugar que está. Às vezes na empresa, às vezes até na cidade. No meu caso, eu tive que mudar de cidade. E sem saber, achando que era um castigo divino, eu vim morar em São Paulo. E em São Paulo, meu ministério aconteceu, minha empresa aconteceu. Você já passou por alguma situação que é tipo uma zona de expulsão? Você não fez nada, mas teve que sair? Na verdade, Tiago, meu ministério ele surgiu mesmo, ele se solidificou nessa situação, que eu dividia um ministério itinerante ainda bem inicial e o emprego de motorista numa empresa, que eu trabalhava há quase 14 anos. Eu me casei trabalhando ali, a minha esposa engravidou do meu primeiro filho, engravidou do segundo, eu vivi uma história muito intensa com aquele emprego, certo? Uhum. E era o meu porto seguro. E um belo dia, apesar de nos 14 anos que eu trabalhei lá, eu acho que eu não tive 10 faltas nesses 14 anos. Uhum. Desempenhava a função da melhor maneira possível, mas chegou o momento que eu tinha que sair de lá. Eu não entendia, mas era esse confronto do conforto com esse ambiente que está te expulsando, que está querendo te levar para essa nova fase da vida. E ao sair daquela empresa, debaixo de uma profecia, de uma palavra que Deus estava me tirando, se eu não tivesse sido expulso daquele lugar, porque literalmente eu fui expulso, recebeu o camarada que era o diretor, era meu amigo, e o presidente da empresa, que nem me conhecia direito, ligou para ele numa sexta-feira, porque parece que as pessoas mandam embora os outros na sexta, que é para acabar com o final de semana dos outros, né? Pelo menos deveria mandar embora na segunda, e pelo menos É. acaba com o seu final de semana, né? Mas na sexta-feira, simplesmente, ele ligou e disse: segunda-feira eu não quero o Cláudio mais na minha empresa, mas o salário dele não é o mais alto, ele é um bom funcionário, mas eu não quero mais ele dentro da minha empresa, eu quero ele fora, como se eu tivesse feito um delito muito grande. Uhum. Então, era um processo de libertação que eu estava vivendo, mas que a gente só consegue enxergar um pouquinho mais à frente, né? No É momento, isso aí. eu fiquei muito triste, mas foi esse o grande marco
né, de duas grandes fases da minha vida. Uma fase boa, mediana, né, que é a fase da mediocridade, é onde o bom faz parte da sua vida, e eu estava sendo arremessado, arrancado com força para ir para o extraordinário, para o sensacional. Então, mais ou menos, foi isso aí a minha transição. Fantástico, fantástico. Você vê que, às vezes, a impressão que eu tenho é o seguinte: Deus tem um propósito na vida do Cláudio, Deus tem um propósito na vida do Tiago, Deus tem um propósito na vida das pessoas que estão nos assistindo. Se ele sente, como Deus é soberano e a vontade dele vai ser cumprida, se ele sente que você não vai ter coragem de dar o próximo passo, você quer, você está conectado em oração, mas você não tem coragem, ou que você está acostumando com o meio do caminho, tipo assim, meu saláriozinho aqui tá bom, tá tudo certo, mas Deus te quer em outro nível, aí ele manda uma expulsão. Olha o caso de José. Ele estava na casa do pai, José do Egito, né? Estava na casa do pai, muito bem tratado. Será que se ele não fosse vendido pelos próprios irmãos, ele teria chegado ao governo? Aliás, a própria Bíblia diz que quando ele fica sozinho com os irmãos, ele diz o seguinte: não fiquem com medo. Quando ele se revela, quando ele tira aquela roupa faraônica, fala: não fiquem com medo, não foram vocês que me venderam. Deus me enviou adiante de vós para que hoje eu fosse o sustento da terra. O que ele entendeu? Que aquela expulsão que ele teve da casa do pai, da terra dele, foi vendido injustamente, foi um propósito divino para ele cumprir o destino profético dele, que era governar o Egito. E muita gente não entende, porque vê isso como castigo. Mas quantas pessoas perderam o emprego como o senhor perdeu e vê como castigo e reclama com Deus? Quantas pessoas tiveram um problema, tiveram que sair da cidade ou deixar um ambiente familiar por um tempo, familiares, né? Que eu digo, não vou mais poder ficar morando na casa de mamãe e papai, não vou poder mais ficar na casa do meu primo. E acha que isso é um castigo de Deus. Qual é a palavra que o senhor tem para as pessoas que estão passando hoje, por essa expulsão divina? Eles não sabem que é Deus promovendo eles acham que é um castigo. Mas qual é a palavra que o senhor daria baseada na sua experiência e também no seu conhecimento bíblico? Eu vi, você estava falando sobre José aí, até antes de eu entrar aqui, eu já estava acompanhando, e é muito importante nós entendermos essa passagem, utilizando a mesma passagem para que as pessoas entendam. Quando José vai procurar os irmãos, o texto diz que ele não encontra. Então, quando ele não encontra, ele vai acabar voltando para casa para avisar o pai que não conseguiu encontrar os irmãos. E alguém o encontra e pergunta a ele o que ele está procurando. A habilidade de encontrar alguém naquele ambiente que ele estava era quase zero. Né? Alguém encontra e quando ele está voltando para casa, ou seja, voltando para a vida anterior, o cara diz: você está procurando o quê? Ele diz: eu procuro meus irmãos. O cara diz: olha, eles foram por ali. Certo? Você vê que é Deus que tem um tema para mudá-lo. Ele vai para a casa de Potifar, era um excelente lugar. Tão bom que ele não quer sair. Deus é obrigado a usar a mulher para tirá-lo. Muito bom, muito bom. Ele quer sair porque é ruim, mas se ele sair da prisão antes da hora, ele vira auxiliar do copeiro do rei. Ele vai queimar uma etapa. Entendeu? Então, o copeiro esquece dele, cara, do cara que desvendou seus sonhos, sabe? Então, Ou seja, todas as coisas cooperam para o bem, né? Sim, exatamente. Tem lugar que eu não quero sair, mas eu preciso. Porque ele Opa, vou anotar, estou anotando, tá? Tem lugar que é zona de conflito, mas eu tenho que conviver, porque faz parte do meu processo. Entendeu? Eu acho que você tem falado disso com muita maestria. As pessoas não entendem o processo. E o grande desafio é entender que em alguns momentos ele pode ser global, mas em outros ele é personalizado. É algo que é você e Deus. Então eu diria o seguinte: tenha sensibilidade de entender que Deus está onde sempre esteve, no trono e no controle de todas as coisas. Se sua vida está nas mãos dele, todas as coisas cooperam para o bem e não para o mal. Certo? A Bíblia diz: eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, porque eu estou a fim de dar um fim para você que é o mesmo que você quer. Eu só estou com dificuldade de trabalhar em parceria contigo, porque você está sendo um sabotador do seu próprio sucesso.
Eu entro Isso numa aí. da vitória e você não consegue entender o processo, entende? Então, eu Uhum. diria às pessoas, continue se ferramentando, continue ouvindo as diretrizes onde vocês estão, porque com certeza Deus está te prendendo a um ambiente para te ferramentar, para te instruir, para ajudar você a sair de onde está. É doloroso? É. José só diz a frase que você diz lá no final, certo? Mas, Uhum. primeiro, ele era filho de uma mulher que tinha sonhos. E foi o único filho de José que sonhou, porque ouvia sonhos de sua mãe. Se você não conversa com sonhador, você nunca vai chegar em lugar nenhum, entendeu? Opa, anotando, anotando, anotando. Você Quem não precisa ter. conversa com o sonhador não chega em Não lugar tem. nenhum, não sonha. O José era o sonho de sua mãe. Raquel sonhava, então ela dizia para ele: Eu sonhei com você, menino. Você me era algo impossível, mas você é um sonho. Quando ele cresce, ele também sonha. Você não anda com quem sonha, não escuta quem sonha. O máximo que você vai ter é pesadelo. Entende? Então, eu acho que é todo esse. Sabe qual é a grande dificuldade, ô Tiago? É o seguinte: é que a mente das pessoas travaram de uma tal forma, sabe? Que primeiro ela quer usar a sua régua para estabelecer o nível delas. E Uhum. a sua régua não é a mesma da minha, que não é a mesma, mas eu sou tão bem sucedido quanto você, entendeu? Uhum. Só temos réguas diferentes. Se cada um achar a sua régua, É isso entende? aí. Lá, dá o seu máximo, vem. Eu acho muito interessante dizer que um produz 30, outro 60 e outros 100. O, quem é que produz mais, o de 100 ou o de 30? Nenhum dos dois, cada um está dando sua capacidade máxima. Eu acho que é isso que é legal, entende? Então, eu fico Uhum. muito feliz, primeiro, de estar participando de um ambiente como esse, que eu sei que está ferramentando muita gente, e mais uma vez te parabenizar. Obrigado, pastor. Olha só, pessoal, nós precisamos entender duas coisas. A gente precisa de fé e inteligência. O pastor Cláudio Duarte é um exemplo disso. A gente já recebeu outros convidados aqui, o David Leonardo, Thalita Pereira. É um exemplo de fé e inteligência. O que é isso? Pessoas que praticam a fé e nunca ferem princípios, porque a Bíblia é imutável, mas que também agem com inteligência. Por exemplo, será que a fé vai fazer você passar num concurso público? Ou seja, porque eu orar muito, eu vou passar num concurso público ou eu vou ter que estudar para isso? Ou a pessoa que é ateu, mas estudou, não vai passar porque eu tenho fé, mas ele estudou. Não é confuso isso? As pessoas têm uma dificuldade de entender que a fé atua no que é impossível. O que é possível é função da sua inteligência. E é isso que a gente tem tentado mostrar para o povo no Brasil já há um tempo. Quero aproveitar, o pessoal sempre faz um print para postar no Stories. Pessoal, faz um print aí, eu e o pastor Cláudio, sobe no teu Stories, marcando Thiago Brunet e Cláudio Duarte, faz um print. Print, 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 print. O pessoal fica brincando porque eu falo print, print. Faz um print aí nosso. Aí, ó. Quem é mais bonito, pastor? Ah, irmão, é melhor perguntar. Ó, eu tô ficando cabelo branco, né? Eu tô preocupado com isso. Janine tá Eu aqui já estou atrás. Já... vendendo cabelo branco, comprando, eu nem sei mais o que eu estou fazendo, entendeu? Tirou o print, pessoal. Tiraram o print. Tira o print, bota no Stories, marca o pastor Cláudio, me marca, eu vou estar repostando alguns de vocês lá. Pastor, a gente está 21 dias de desafio, porque a gente está recebendo centenas, na verdade, milhares de mensagens, imagino que o senhor já deve ter recebido, de pessoas que estão sem destino, sem propósito. Muitas mulheres foram abandonadas covardemente pelo seu marido. Muitos homens que quebraram financeiramente. Então, a gente está ajudando construções de sabedoria e de fé. Você que está me assistindo e quer estar por dentro das aulas, você consegue assistir todas as aulas no site que está na bio do meu Instagram. A bio é aquela apresentação do meu Instagram. Você tem um site lá, um link, você clica e é gratuito, tá? Você entra lá e assiste as aulas, pega todos os livros digitais, todo o resumo do que já aconteceu. Pastor, nós estamos nessa semana, em especial, falando de autoconhecimento, ou seja, o poder de você se conhecer. E justamente a matéria de hoje é a zona de expulsão. Mas falando de autoconhecimento,
que é necessário você identificar a fase da vida que está, por exemplo, você está na fase da zona de expulsão, você já passou por ela ou nem chegou? O quanto o senhor teve que se conhecer para desenvolver teu ministério? Hoje, sem demagogia nenhuma, o senhor é um dos ministérios, se não for ou mais, da América Latina, que é o que mais alcança não convertidos, né? As pessoas amam escutar a palavra de Deus, o que é inédito através do Senhor. Inédito porque as pessoas sempre tiveram resistência e através do seu ministério quebrou a resistência. Então, eu lembro que eu fui no evento do Senhor em Orlando, você falou assim, quem é espírita? Um monte de gente levantou a mão. Quem é católico? Um monte de gente levantou a mão. Quem não é nada? Um monte de gente levantou a mão. O que o senhor teve de autoconhecimento? O que o senhor teve que perceber em você mesmo? Que Deus já colocou todas as ferramentas no senhor. Mas o que você teve que descobrir para começar a exercer seu ministério de uma forma de excelência? Foi descobrir e aperfeiçoar? Foi a forma de falar? Foi a matéria, o tema que você ia abordar? O que você teve que descobrir em você? Ou vencer? Né? Medo, vergonha, alguma coisa desse tipo? Bom, eu acho que o mais expressivo em tudo é que eu tive que entender que eu teria a oportunidade de viver em 3 estilos de vida. O que eu estaria disposto a agradar a mim mesmo e eu seria o centro das atenções, ou eu ia agradar os outros e poderia perder a minha identidade, ou eu iria agradar a Deus, certo? Então, eu acho que eu tive que me colocar numa situação onde, durante muito tempo, Tiago, eu não agradava a mim e nem agradava as pessoas, porque as pessoas me viam falar de um assunto, família e Bíblia, de uma forma bem humorada, que era bem difícil entender isso. Então, as pessoas tão mal a meu respeito que parecia que eu estava fazendo a coisa errada. Às vezes eu assistia mensagem minha e era desconfortável me ver falando e brincando daquele jeito. E muitas vezes eu sentia que o ambiente não parecia espiritual. Então eu tive que conviver com uma situação que eu estava fazendo o que Deus queria, mas ninguém conseguia entender, nem eu, nem as pessoas. Entende? As pessoas, líderes religiosos, só me levavam porque muita gente ia. Mas eles nem Não é porque gostavam do que eu acreditava na fazia. mensagem, né? Exatamente. Eles me tratavam como se se alguém fosse bem-humorado, ele não seria sério. Então, que eles, com o passar do tempo, Tiago, durante muito tempo, eu tive que sobreviver num ambiente de total desconfiança. Esse cara não é sério, já já ele vai cair, já já ele vai se perder, ele não tem conteúdo, ele brinca demais, mas eu achei o meu propósito. O meu propósito era falar de família, usar a Bíblia para falar de família e falar com humor. Se isso estava ou não, não era problema meu, era de Deus. Se as pessoas entendiam ou não, isso não era problema meu nem delas, era Deus. Então eu tive que superar tudo isso. Quando chegou num tempo que as coisas estavam tomando um vulto diferente, o que aconteceu? Deus começou a fazer pessoas de credibilidade começarem a me convidar e entrarem ou me levarem para o seu círculo de relacionamentos. E comecei a caminhar a Malafaia, Luciano Subirá, você está entendendo? Eu comecei JB, eu comecei desde o neopentecostal, o tradicional, o histórico, e aí aquilo foi me dando credibilidade, a ponto de eu participar hoje de momentos como esse. Você hoje é um dos ícones, né, naquilo que você faz, um trabalho extremamente sério, e eu sou a outra ponta desse negócio, extremamente bem-humorado, mas que você que me conhece um pouquinho mais, sabe como eu trato a vida com seriedade, senão não tinha chegado onde eu cheguei, com meus negócios. Na verdade, eu te acho tão sério que às vezes eu quero mandar umas figurinhas de WhatsApp, eu não mando para assim, o Cláudio não vai gostar, não vou mandar não. Então eu acho que é até sério demais. Tem que até brincar um pouco mais. Ou seja, isso é verdade. As pessoas confundem o humor com a seriedade e isso o Brasil, que te conhece de perto, os líderes sabem da seriedade. Pastor, para fechar aqui essa ideia, meu ministério apareceu depois de 11 anos. Uau. Eu fiquei 11 anos, uau. Entendeu? Sem a explosão. Depois é que ele explodiu. Só para quem acha que eu caí de paraquedas,
que aconteceu da noite para o dia, entendeu? Preguei muito para mim mesmo na frente do espelho, entende? E aprendi valor de oferta, valor de dízimo, valor de administração. Aprendi que dinheiro é pão, como ele é para mim, é semente para botar no reino, é generosidade para abençoar o outro. Então, tem todo um conjunto, né, de coisas que você explica aí muito bem, mas que me levaram para esse ambiente que esses dias alguém perguntou assim, pastor, o senhor é famoso? E eu disse, não, ninguém é famoso. O máximo que alguém pode conseguir é estar famoso, porque já estamos mais, certo? Porque as coisas passam. É isso aí, sem dúvida. Tremendo. Pastor, muito obrigado pela palavra. Sua participação, como sempre, engrandece e nos leva a um crescimento. Faço votos de paz e prosperidade para sua família, para sua... Muito obrigado mesmo por aceitar o nosso convite. Para você que está nos assistindo, eu vou continuar a... Eu quero só despedir o pastor Cláudio para ele seguir para os compromissos dele. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Até a próxima, tá bom? Até a próxima. Foi um grande prazer ter participado com você. Um abração na esposa. Que Deus continue abençoando a casa, sua família, ok? Um abraço aí para todos. Fiquem obrigado. Aí. Vocês estão em boas mãos. Fiquem em paz. Amém. Quando for Orlando, vá lá em casa. Você está me devendo a visita lá em casa, hein? Tá tranquilo. Valeu. Deus abençoe, pastor. Tchau, tchau. Boa noite. Pessoal, vamos continuar aqui a nossa aula, porque eu quero te dar informações sobre a zona de expulsão. Será que realmente é possível? Olha, a palavra do pastor Cláudio Duarte foi tremenda. José não foi só expulso da casa do pai quando foi vendido pelos irmãos, foi expulso da casa de Potifar pela mentira da esposa. Ou seja, a perseguição acelera propósito. Anota essa frase. Perseguição acelera propósito. Perseguição acelera destino. Às vezes você acha que está sendo perseguido, fala, que injustiça, estão me perseguindo. Você conhece o futuro? Deus conhece. Às vezes está acelerando as coisas na tua vida. Essa pandemia aí, um monte de gente está reclamando, mas isso acelerou a vida de muita gente. Quem estava ligado com Deus, quem estava aprendendo, como você está aprendendo nesses 21 dias, se você não está nos 20 de desafio para destravar sua vida, é só ir no link da minha bio, aqui no Instagram, clicar e participar do desafio. Gente, eu vou subir a frase do dia. Você que quer ganhar o livro O Especialista em Pessoas, é meu livro mais recente, livro Especialista em Pessoas. Se você ganhar esse livro, o que você vai ter que fazer hoje? Olha, hoje eu vou sortear 5 livros de Descubra o Seu Destino, que eu prometi de manhã, e mais um Especialista em Pessoas. Eu vou postar agora a frase: meus inimigos não tinham ideia do que faziam quando me expulsaram da zona de conforto direto para o meu destino. Seus inimigos não tinham ideia do que faziam quando te perseguiram, quando te invejaram, quando falaram mal de você. Essa é uma frase que tem que viralizar. Eles não tinham ideia. Eles te expulsaram para o destino sem saber. Deus usou os próprios inimigos para te levar para o lugar certo. E além de comentar o que aprendeu hoje, colocar lá o resumo da aula, como os alunos já têm feito, você vai marcar uma pessoa para conhecer o desafio. Se você não me segue aqui no Instagram, me segue, participa do desafio, que além de você deixar da aula a sua frase, marcar uma pessoa para conhecer o desafio, marca só uma pessoa, você vai estar concorrendo. Hoje mesmo, antes de meia-noite, a gente vai postar os 6 ganhadores, os 5 ganhadores do Descubra o Seu Destino e o ganhador do livro Especialista em Pessoas. Me dá um minutinho para postar. Quando eu desligar aqui, corre todo mundo para o feed e comenta na frase: meus inimigos não sabiam o que faziam quando me expulsaram da zona de conforto, direto para o meu destino. Tirou o print com o pastor Cláudio Duarte? Não esquece também de subir lá. A palavra-chave de hoje é expulsão. Palavra-chave de hoje é expulsão. Quem é meu aluno e está nos 21 dias sabe o que é a palavra-chave. Expulsão é a palavra-chave. Amanhã, 7h59 da manhã, aulão Masterclass aqui no Instagram. Vamos correr para o feed agora. Paz e prosperidade.